Morava eu e a minha mãe em São Paulo, e o meu irmão morava com a minha avó no interior de São Paulo. A minha mãe, ela era aquela mulher assim, que sempre estava com homens diferentes, e todas as vezes ela trazia vários tipos de homens para dentro da nossa casa. Isso era uma coisa que me incomodava, sabe? Eu não gostava disso que a minha mãe fazia. Mas acabou que ela começou a se relacionar com um desses caras. Ele era da Bahia e estava há pouco tempo em São Paulo. E aí minha mãe decidiu, sei lá, casar com ele. Aí, com isso, decidimos que íamos morar no interior de São Paulo, na mesma cidade que a minha avó. Foi eu, a minha mãe e meu padrasto. E nós ficamos na casa da minha avó até a gente se estabilizar, meu padrasto e minha mãe arrumaram um emprego e arrumar uma casa pra gente. E assim foi. A gente se mudou e o meu irmão continuou morando com a minha avó. Aí a gente tava na nossa casa e assim, eu não gostava do meu padrasto de jeito nenhum. Não sei, eu tinha uma raiva dele dentro de mim. Não sei se é porque eu não gostava do que a minha mãe fazia e ele foi um desses frutos. Mas ele se esforçava pra eu gostar dele, sabe? Tentava fazer as coisas pra me agradar, pra me alegrar. Até que teve um dia que a gente tava lá em casa e minha mãe tava tomando banho. E aí, ele meio que, tipo, a gente sempre brincava, ele me chamou pra brincar de lutinha. E aí a gente brincando e tal, e morra aqui, morra ali, não sei o que, eu tava de vestido. E na hora em que a gente foi brincar, tipo, ele me deu uma rodada e passou a mão pelas minhas partes debaixo do meu vestido. E eu senti a mão dele passando em mim. Só que na hora, foi um susto tão grande que eu gritei. Você tá louco? Você enfiou a mão dentro do meu vestido! Na hora que eu gritei, a minha mãe abriu a porta do banheiro, eu vi pela janela, ela vindo, tipo, pelada, ela catou a toalha, ela se enrolou e foi pra cima dele. Mas eu falei, você tá louco? Que brincadeira é essa? E começou a bater nele. E ele começou a bater na minha mãe, e eu não sabia o que fazer. Eu fiquei parada, assim, eu fiquei tão chocada com o que estava acontecendo, sem entender também o que estava acontecendo, e vendo os dois se agredirem, e aí teve uma hora que ele machucou o nariz da minha mãe. E aí naquela hora minha mãe me puxou, vestiu uma roupa e falou pra gente ir na rua. E aí a gente foi pra rua, minha mãe falou que ia pedir ajuda, ela encontrou um grupo com 5 homens e falou o que estava acontecendo, sabe? Falou que precisava de ajuda, que queria se livrar dele, que aquilo não estava certo, que o que ele tentou fazer. Aí esses caras falaram pra minha mãe ficar calma e levaram a gente de volta lá pra casa da minha avó. Quando nós chegamos lá na casa da minha avó, o meu irmão ficou sabendo da história e da situação, ficou com muita raiva, catou um facão e começou a ir em direção à nossa casa pra poder matar o meu padrasto, junto com os caras. Só que quando os caras chegaram lá, ele já não estava mais na casa. Eu acredito que ele saiu, eu não sei de verdade o que aconteceu. Eu tinha 7 anos de idade. Esses foram os flashes de episódio que passaram na minha cabeça. Mas uma coisa que, com o meu amadurecimento, me traz tranquilidade é saber que, primeiro, por mais que a minha mãe colocasse muitos homens dentro de casa, ela me protegeu na hora que eu fosse protegida. Pior seria se ela colocasse qualquer pessoa dentro de casa, uma pessoa fizesse maldade comigo e ela ainda defendesse esse rapaz, ficasse do lado dele e deixasse com que eu me tornasse a vítima da situação. Então, eu fiquei muito contente da minha mãe ter me apoiado. Segundo, que a minha mãe, ela não teve peso em largar esse relacionamento. Além dela me defender, ela também largou a relação. Eu sei que tem muitas mães, tem muitos casos que por mais que a filha passe por assédios, abusos, ela continua com o cara que fez isso, entendeu? Ela continua lá, então não adianta nada você apoiar a sua filha que foi agredida, mas continuar casada com o agressor. Então, eu fico feliz também, terceira coisa, por não ter acontecido uma coisa pior, por eu ter reagido, por eu ter gritado, porque por mais que foi uma brincadeirinha, ali foi o começo de uma situação. Provavelmente ele poderia ter passado a mão ali por debaixo do meu vestido, pegado as minhas partes, ele ia ver como eu reajo à situação, se eu tenho coragem de falar alguma coisa, se eu ia contar, se eu ia deixar. Entende? Se eu fosse ter uma reação diferente, isso poderia ir se agravando cada vez mais. Tem muitas pessoas que têm medo, que têm vergonha, que não são apanhadas, que não são amadas. Isso é muito perigoso. Quando uma mãe se casa com uma pessoa que é agressora e essa mãe não tem uma boa conexão com seu filho e não sabe defender e não tem diálogo e ainda por cima é agressiva. Então toda essa história me mostra que por mais que a minha infância tenha sido diferente, eu tenha sentido raiva de algumas situações, eu tenho que aprender com a força da minha mãe, com a coragem dela, e ela mostrou que dependente dela viver como mulher, quando ela se relaciona com muitos homens, ela tem o lado materno e ela protege a maternidade dela com muito cuidado, e eu achei isso muito bacana da parte dela. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque eu achei bacana o conceito da mãe ter uma vida como mulher, mas proteger a sua filha em primeiro lugar, independente de com quem ela escolha estar, se ela casou, se ela não casou, né? A gente aprende muitas das vezes que a melhor
melhor época para você começar a buscar um relacionamento para você são quando seus filhos já têm uma comunicação, né? Quando eles conseguem falar, quando eles conseguem explicar o que aconteceu e você criar uma base de conexão, de laço com seus filhos para proteger. É muito importante que quando você vai dialogar com seu filho, não seja só sobre a parte do corpo, sobre a anatomia, né? Sobre o que ela pode ou não pode permitir. Você converse com ela sobre como foi seu dia, contar uma novidade do seu trabalho, da sua rotina, contar uma história do seu passado, da sua infância. Quando você traz esse tipo de diálogo para dentro de casa, você cria conexão com seus filhos, você mostra que você também é gente, que você é amiga, que você conta uma coisa sua para ela também contar uma coisa dela para você, vocês criarem uma base sólida. Então é muito importante que essa comunicação, ela não fique em torno só do que é necessário, só do que é essencial, e sim se abrange, sabe? Converse com seu filho como um amigo, apesar dele ser o seu filho e existir uma hierarquia, como um amigo, como uma pessoa que você confia, uma pessoa que você acredita, para sim você construir essa base também de conexão. Se você já passou por alguma coisa do tipo, se sua mãe tinha uma boa conexão com vocês, se você se lembra de histórias, de momentos, de coisas que a sua mãe te ensinou e logo você viveu e você sente que você pode trazer aqui pro canal, me manda pra eu contar aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.